Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos ao meu canal, sejam bem-vindos a mais esta live. Eu sempre trago aqui para vocês temas relacionados à aprendizagem de uma forma geral, ou aos conceitos que a gente precisa ter quando a gente atende uma pessoa que precisa da nossa ajuda. Então, eu convido vocês para que sempre estejam comigo. Toda terça-feira tem live ao vivo. E esta live vai ficar gravada também no canal do YouTube. Então, se quiserem depois acompanhar lá e rever a live, apesar que ela vai ficar gravada aqui, né? Mas tem mais este canal que vocês podem ir lá e consultar outras aulas também, outras lives que já foram dadas, ok? Bom, eu sou a Carla Geraldi, fonoaudióloga, trabalho principalmente com o público infantil, início da adolescência, e estou sempre relacionado com a fala e linguagem, também com a aprendizagem das crianças, trabalho com o desenvolvimento, a estimulação do processamento auditivo central, e hoje estou aqui para falar com vocês sobre o primeiro passo da aprendizagem. Ou, se a gente puder também mudar um pouquinho esse primeiro passo para o próximo passo da aprendizagem. Boa noite, Kátia, minha prima querida do coração. Aliás, parabéns pelo seu aniversário hoje. Aproveitar aqui a oportunidade para deixar um beijo bem grande e muita saúde. Então, vamos lá, gente. Vamos falar sobre o nosso primeiro passo na aprendizagem ou sobre o próximo passo que nós temos que dar sempre que estamos trabalhando com alguém relacionados à aprendizagem. Vamos pensar que o que envolve aprendizagem são várias situações que a gente vive no nosso dia a dia, constantemente. Então, vamos pensar desde a criança pequena, que tem que aprender a falar, uma criança que precisa aprender a amarrar seus sapatos, a criança que precisa aprender a ler, a escrever, né, como andar de bicicleta. Se a gente pensar ainda nas crianças em relação ao comportamento, a criança que precisa aprender a se comportar numa situação social, seja num restaurante, na casa de uma visita. Os adultos, quando vão aprender a fazer um bolo, a cozinhar, ou vão aprender a mexer no computador, no Instagram, né, no celular, tudo é aprendizagem. Tudo envolve aprendizagem, certo? Então, não vamos encarar aqui a aprendizagem só como aquela criança que tem uma dificuldade em aprender, uma dificuldade especificamente na escola, dificuldade acadêmica. Não, vamos pensar em todas as possibilidades onde existe o aprendizado. Então, pensando nisso, esta live não é exclusiva para fonoaudiólogos, né? Este tema não é exclusivo de fonoaudiólogos. Toda e qualquer pessoa que trabalha com aprendizagem, que ensina algo a alguém, vai se beneficiar aqui do que eu estou falando hoje, tá bom? Então, vamos lá. Quando a criança apresenta um comportamento que nós interpretamos como preguiça ou como um fracasso que ela teve, né, na aprendizagem, nós temos que, em primeiro lugar, ficar muito atentos ao que quer dizer esta preguiça ou este fracasso que ela apresentou. Por que temos que estar atentos? Isso é um sinal de alerta. Um sinal de alerta que algo não está indo bem e precisa ser identificado, né? Ou tem algo muito difícil. Oi, Luciere, tudo bem? Boa noite, bem-vinda. Então, ou esta criança está
numa situação, se deparando com uma situação onde está uma dificuldade muito grande que foi imposta para ela, né, de resolver algumas questões, ou então ela está pedindo, na verdade, se preservando de incorrer num fracasso, tá? Então, duas situações que a gente deve pensar quando a gente encontra essa preguiça ou encontra realmente algum fracasso. Ou a criança, ela está se preservando, né, de incorrer no fracasso, então ela se recusa a alguma coisa, ou ela já nem faz alguma coisa, ou então é porque está muito difícil para ela aquela tarefa, né? E a gente precisa, então, ver como é que isso pode se adequar melhor à criança. Às vezes, essa criança, ela falha, ou ela já tem um comportamento ali mais de preguiça, porque ela tem uma crença que ela não é capaz, que ela não é inteligente. Muitas falam assim, eu sou burra, eu não aprendo, né? Isso eu não consigo fazer, eu não sei fazer. Então, muitas vezes, essa criança já tem uma crença dela mesma, ou porque ela ouviu outras pessoas falarem, ou porque ela está se comparando com os pares dela, né, com aqueles que estão à sua volta, e ela entende que ela não é capaz de fazer. Então, ela tem a crença já dela de que ela não é capaz. Mas, seja qualquer forma que se apresente essa preguiça ou este fracasso real, nós temos que entender que isso é um pedido de socorro desta criança, tá? Nós temos que olhar isso como um pedido de ajuda. Ela está mostrando para a gente, através da preguiça, através de algum fracasso, que ela não está dando conta sozinha. Ela está precisando de ajuda, ok? Mas aí vem uma outra questão. Se ela está com esse pedido de ajuda, nós temos que mostrar, em primeiro lugar, para essa criança que ela é capaz de aprender. Como que a gente vai ajudar essa criança a entender que ela é capaz de aprender? Nós vamos, em primeiro lugar, mostrar para ela o que ela já consegue realizar. Isso é muito importante. Mostrar o que ela já sabe. Porque, às vezes, na compreensão dela, aquilo que ela sabe não é valorizado. Qualquer um conseguiria, e não é verdade. Então, a gente precisa mostrar para essa criança, olha aqui o que você já é capaz de fazer. E já é capaz de fazer, inclusive, sozinha, né? Aí entra, então, também o elogio, o feedback que nós damos para essa criança. E esse elogio não é simplesmente falar para a criança assim, olha como você é inteligente, você consegue fazer. A gente dizer só que ela é inteligente ou que ela consegue, a gente não valoriza o esforço que ela teve. Então, o melhor elogio é quando a gente fala para a criança assim, olha como você se esforçou. Olha como você teve trabalho para realizar tal tarefa ou tal atividade, né? Então, quando a gente mostra o esforço, o trabalho, valoriza esse processo que ela passou, esse é um elogio realmente produtivo. Porque só dizer que ela é inteligente, muitas vezes ela não está se achando inteligente, né? Então, valorize muito mais o processo do que chegar no objetivo final. Até porque, muitas vezes, ela não vai conseguir sozinha chegar lá no objetivo final. Mas, se eu valorizo esse processo, você se esforçou, você teve trabalho, você se dedicou, você pensou muito sobre isso. Então, olha, isso valoriza o processo. E isso traz mais confiança para a criança, certo? Nós temos também que evidenciar as estratégias que já deram resultado. Então, a gente mostra para ela assim, olha,
você é capaz de fazer isso? Você viu como você fez nesta atividade? Ou como você fez nesta questão, nesta tarefa? E você viu que nós chegamos no resultado final? Então, mostrar explicitamente, evidenciar isso, como que essas estratégias foram possíveis chegar num resultado positivo. Uma outra forma também da gente mostrar que ela é capaz, e essa é, no meu ponto de vista, é a principal de todas, é a gente conseguir mostrar para a criança como ela generaliza isso que deu certo para outras atividades, para outras situações, para outros momentos da vida dela. Então, por exemplo, vamos dizer que a criança fale assim para você, você pergunta para ela o que você é bom, o que você sabe fazer muito bem, e ela, de repente, não consegue ali te falar o que ela consegue fazer bem. Ah, eu não consigo fazer nada bem, eu erro tudo, eu tiro nota baixa. E aí você pergunta assim para ela, você é bom no videogame? E aí fala, eu sou bom no videogame. Eu sou bom em tal jogo. Ótimo. Ou então, você é bom em cantar? Você sabe cantar? Você decora bem as músicas? Você sabe as músicas do começo ao fim? Então, olha, você está mostrando para a criança algo que ela é boa, algo que ela é capaz de fazer e fazer bem, e que ela não tinha nem se dado conta o quanto ela é boa, por exemplo, no videogame, o quanto ela é boa para cantar, o quanto ela é boa para dançar, para andar de patins, para andar de bicicleta, para ensinar um trabalho manual. Então, a gente dando esta possibilidade da criança pensar um pouco fora ali da caixinha, né, pensar um pouco fora das questões acadêmicas, isso vai também trazendo nela essa confiança e gerando essa segurança de que ela é capaz, né, de que ela é capaz de fazer, que ela é capaz de aprender, que ela é capaz de modificar esse estado que ela se encontra. Bom, e aí nós vamos, então, precisar descobrir em que ponto da aprendizagem que ela está. E esse é a minha maior intenção de fazer esta conversa aqui com vocês, tá? Então, descobrir o ponto que a criança está, ou que o seu aprendiz está, porque não é só a criança, é o adolescente, é o adulto, é o idoso, não importa com que idade você trabalha. O seu aprendiz, procure identificar, descobrir qual é o ponto que o seu aprendiz está. Como é que eu faço isso? Então, vamos lá também para algumas dicas. Você tem que descobrir, investigar quais são as deficiências que ele tem, né, o que ele não é capaz de fazer, mas também e principalmente identificar as habilidades, o que ele é capaz de fazer, ou pelo menos até onde ele é capaz de fazer bem. Quando a gente descobre as habilidades e as deficiências, já é meio caminho andado para eu saber em que ponto da aprendizagem este aprendiz está. Como que eu posso também descobrir melhor essas habilidades e essas deficiências? Perguntando para os pais, né, fazendo uma boa entrevista, conversando bastante com os pais. Então, olha, me conta, o que você acha que ele ainda não consegue e ele precisa desenvolver? O que você acha que ele faz bem? O que você acha que ele ainda está muito fora, muito longe do que as crianças da idade dele fazem? Perguntar na escola também é uma ótima oportunidade. Então, chegou uma criança para você que você precisa descobrir as capacidades dela, as deficiências dela também. Vamos lá na escola conversar. Olha, eu recebi tal criança, eu preciso saber um pouco mais como que ele é na escola, como que você enxerga o desenvolvimento dele, o que ele é capaz e o que ele não é capaz ainda de fazer, né? E isso
em qualquer ano escolar, tá? Pode ser aquela criança que está lá na pré-escola, pode ser aquele adolescente que está lá no ensino médio. É importante que eu vá conversar e entenda um pouco melhor essas questões, essas dificuldades e também as habilidades, tá? Talvez o professor fale assim para você, não, realmente ele vai mal em todas as matérias. Ele só é bom para conversar com os amigos. Ele adora uma conversa. Ou então, ele só é bom para aprontar alguma situação com alguém. Veja, isso é uma habilidade, tá? Porque tem crianças, pessoas que não são bons de conversar, não são bons para pensar em estratégias do que fazer para o outro até se dar mal. Mas veja, isso é uma inteligência, né? A gente só precisa direcionar para o bom caminho, mas é uma inteligência. E a gente deve valorizar isso. Valorizar como informação, não valorizar no sentido de incentivar isso na criança, tá bom? Bom, então, são caminhos aí que a gente pode identificar o ponto que a criança está, o ponto que o aprendiz, melhor dizendo, está. Outra coisa, identificar aonde está falhando. O que será que aconteceu para ele não se dar bem nesta tarefa, não conseguir chegar no objetivo final? Será que foi desde o começo que ele já não soube como começar? Ou ele já começa errando, fazendo algo o contrário do que deveria ser feito? Ou será que no meio do caminho que ele muda e acaba fazendo alguma coisa que não leva a um bom resultado? Isso é importante, tá? Que a gente identifique aonde está a falha. Porque identificando onde está a falha, eu consigo já ter respostas para muitas coisas que eu preciso saber entender sobre essa criança. Por exemplo, se é uma criança que começa bem e depois do meio para o final ela erra, ela se atrapalha em alguma coisa, isso pode me demonstrar, por exemplo, cansaço, pode me demonstrar falta de atenção. Então, o fato dela não aprender não é porque ela não sabe, ela não consegue, é porque eu preciso trabalhar a atenção, eu preciso trabalhar, talvez, dividindo em menores passos essa tarefa para que ele não canse, né? Então, isso consegue me trazer muitas informações. Se, por exemplo, ele já falha no início, talvez isso mostre para mim que ele não compreendeu o que deve ser feito. Então, foi uma falha na compreensão. Não é porque ele não sabia como fazer, ele não entendeu o que tinha que ser feito. Vejam a diferença, né? Ah, ele não consegue fazer. Tá, ele não consegue, por quê? É isso que eu preciso identificar, tá bom? Onde está a falha? E isso já vai me dar muito repertório para trabalhar com esse aprendiz. Conhecer também o que é esperado para a idade, né? Quando eu sei o que é esperado para aquela idade, eu sei dizer se ele está certo nesse ponto onde ele está ou se ele está aquém desse desenvolvimento. Isso, mais uma vez, eu consigo, perguntando lá na escola, né? Quais são os objetivos para esse ano? O que ele deveria saber até agora, que é proposto pelo currículo, né? O que ele deveria saber até agora e não sabe? Então, eu posso ir lá na escola para me ajudar com essa resposta, ou eu vou atrás de informação, né? Pergunto se eu não sei, se eu não conheço sobre o desenvolvimento da criança, os marcos de desenvolvimento importantes que a gente tem em várias idades, eu vou atrás, eu estudo, eu converso com alguém que saiba mais, eu faço uma supervisão, enfim, eu tenho como saber, né? Agora, principalmente, descobrir onde ela está é me dar chance de fazer a minha mediação. Como eu vou atuar com essa criança, tá? O que eu devo fazer? Quais serão os meus objetivos? Então, eu preciso conhecer aonde essa criança está, o que ela já consegue, o que ela não consegue, aonde ela está falhando, para que eu possa, então, ajudá-la efetivamente com a minha mediação.
tá bom? Vamos continuar então. Se eu preciso fazer essa mediação com essa criança, então eu vou precisar reconhecer, identificar quais as ferramentas que eu vou usar para que eu possa intervir de uma maneira que eu tenha sucesso, que eu de fato ajude este aprendiz, tá? Elementos fundamentais que eu preciso agregar nessas ferramentas. São elementos principais, primordiais de qualquer aprendizagem. Então, prestem atenção. Eu preciso colocar ou tirar dessa criança, chamar dessa criança a emoção. Por quê? Tudo que envolve emoção, eu aprendo melhor, né? Eu memorizo melhor. Então, eu preciso conquistar essa criança mexendo lá na emoção dela. Como é que eu consigo isso? Trazendo tarefas que estejam de acordo com os gostos dela, que estejam de acordo com a idade dela, com o dia a dia dela, né? Então, eu consigo gerar essa emoção se eu estiver preocupada com esses aspectos. Eu preciso também, são 3 pontos importantes, tá? Então, emoção, a motivação e a repetição. Como é que eu consigo motivação? Como é que eu consigo dar para essa criança um motivo para que ela realmente aprenda? Um motivo para que ela tenha vontade e interesse pela aprendizagem. E o motivo, eu vou também trazer para a criança qual é esse motivo, dependendo daquilo que ela acredita como importante, né? Talvez ela não ache importante ela ir bem na escola. Então, não adianta eu falar assim para ela, olha, você tem que aprender porque você precisa ter notas melhores na escola, né? Ou porque você precisa saber tudo até o final do ano, ou porque você vai prestar vestibular e você precisa saber. E talvez para isso para ela não faça sentido nenhum. Isso não é a motivação dela, entende? Qual é a motivação? Eu preciso entender com essa criança o que você mais gostaria de fazer na vida. E aí eu vou por este caminho, né? Tentando mostrar para ela que para ela conseguir chegar lá, tem que passar por alguns passos antes. Deixa eu ver que tem um comentário aqui. Excelente, Carla. Se os pais tivessem o costume de consultar uma profissional como você, conhecer as facilidades e dificuldades de cada um, certamente conseguiríamos tirar a melhor versão deles mesmos. Obrigada, Willamy. Mas é verdade, né, gente? É isso mesmo. A gente precisa não adianta eu olhar só aquilo que não está bom. Que não está bom, eu já sei, senão ela não viria me perguntar. Ela não viria para mim, né, me procurar. Eu preciso saber o que também já está bom, tá? Bom, então nós falamos da emoção, preciso gerar emoção nesse aprendizado, preciso gerar motivação e preciso de repetição. Nós não aprendemos nada se nós não repetirmos várias vezes, né? A gente começou a andar de bicicleta, a gente teve que várias vezes fazer isso. Você vai fazer um bolo, não é no primeiro que sai bom, né? A primeira vez não vai sair bom. Você vai aprender a ler e escrever, não é na primeira vez que você consegue. Então, a aprendizagem requer repetição. Repetição sempre da mesma atividade? Não, repetição do mesmo objetivo, mas fazendo isso de formas diferentes, com atividades diferentes, em situações diferentes, né? Sempre buscando, novamente, a emoção e a motivação, tá bom? Uma coisa importante também para o aprendizado é a gente desenvolver a memória, tá? E para a gente desenvolver a memória, o caminho mais curto, vamos pensar assim, é através de associações. Como que eu posso fazer associações? De diversas maneiras também. Por exemplo, eu posso ajudar essa criança a falar para ela assim, olha, você tem que memorizar, né, esses passos aqui que a gente está fazendo. Como que eu faço isso?
Eu posso fazer através de desenho, né? Então, contei uma história, eu falo assim para a criança, olha, eu vou contar parte por parte, você vai me fazer um desenho em cada parte deles. Isso se a criança gostar de desenhar, né? Se ela não gosta de desenho, não é essa associação que eu vou pedir para ela. Eu posso pedir para ela cantar alguma coisa que envolva aqueles passos, que envolvam aquelas palavras, que envolvam aquela sequência, né? Eu posso pedir para que ela forme frases. Quem aqui não lembra daquela frase famosa que a gente aprendeu, provavelmente lá, quem fez cursinho ou no ensino médio, e que você ouviu para eu decorar os planetas que fazem parte do nosso sistema solar, né? Eu tenho aquela frase clássica, minha avó, bom, eu não lembro agora a frase, mas era assim, minha avó e alguma coisa. Então, o minha, o M do minha, Marte, o vó, Vênus, né? E assim, minha avó tem Terra. E aí a gente não esquece mais os planetas, porque a gente decorou a frase. Então, a gente pode também fazer isso com a criança. Monta uma frase e toda a primeira letra da palavra da frase vai me dar a dica de algo que eu preciso memorizar. Tirar uma foto, falar assim para a criança, ó, fotografa na sua mente o que você está vendo. Então, ela olha para o papel, por exemplo, o meu aqui, ó, ele está com cores diferentes, tá? Isso também ajuda a nossa memória. Então, fotografa, tira uma foto e guarda aqui na sua cabeça essa foto. Então, ela, pá, tirou a foto. Presta atenção nos detalhes, fotografa e guarda. É uma outra forma de eu usar essa associação, tá bom? Da imagem que fica aqui arquivada. Eu posso também agrupar, né? Então, eu preciso decorar palavras? Tá bom, vamos agrupar de 2 em 2? Ou é números? Vamos agrupar de 2 em 2? Se eu falo o número de telefone, 995375241. 995375241. Então, vejam, eu vou agrupando de 2 em 2, eu ponho uma melodia, 995273241. Então, eu vou colocando e vou aproveitando, associando isso para ajudar a minha memória. E a repetição, né, gente? Quanto mais eu repetir, quanto mais vezes eu fizer aquilo, mais fácil de que isso fique gravado na minha memória. Ferramentas também importantes. Conhecer essa criança que está na sua frente. Conhecer este aprendiz que está na sua frente. Como que ele age, do que ele gosta, como é a rotina dele, o que ele está acostumado a fazer, o que ele acha engraçado, o que ele acha chato, tá? Isso é muito importante para a gente usar isso a favor das nossas estratégias. Usar o máximo que a gente conseguir dos nossos 5 sentidos. Então, se eu quero provocar nessa criança uma memória desse momento ali da aprendizagem, se eu usar, quanto mais explorado for os nossos sentidos, eu consigo muito mais fazer com que essa criança memorize, né? Que essa criança guarde na memória esse momento de aprendizado dela. Então, usar a visão, usar a audição, usar o tato, sentir as coisas, né? Se colocar cheiro também. Se não tem o cheiro real ali, olha, lembra do cheiro da pizza? Lembra o cheiro da mamãe fazendo a comida? Lembra do cheiro do perfume da sua avó? Enfim, a gente associa outros sentidos a isso. E a modelagem, que é tão importante. O que é a modelagem? Quando eu sirvo de modelo. Então, eu estou falando eu, fono, mas pode ser você, psicóloga, pode ser você, psicopedagoga, pode ser você, professora, pode ser você, neuropsicóloga,
tá? Então, você está nessa posição de ensinar algo a alguém, seja o modelo. Se é você mãe, né, que está ajudando essa criança a estudar, a fazer a lição, então se coloque como você faria aquilo. Se você está vendo que a criança está com muita dificuldade, então você pode falar assim para ela: olha, eu estou pensando aqui agora, você sabe que se eu tivesse que começar esse exercício, eu começaria fazendo tal coisa. Pronto, você despertou na criança já um insight, uma ideia. E ela pode falar assim: ah, é mesmo? É, acho que eu vou começar assim. Ou então ela fala assim: ah, não, eu não quero começar assim. Então, que outro jeito a gente pode começar? E aí ela vai colocando, então, esse raciocínio, esse pensar a favor da atividade, tá? Então, ter a gente como modelo é muito importante no processo de aprendizagem. Essa é uma ferramenta poderosíssima. Às vezes a gente acha assim, ó, ah, mas se eu falar como vai fazer, então não serve, né? Não vai adiantar, porque eu não vou estar lá toda hora, em todos os momentos, para falar, e também nem é essa a intenção. Ela tem que saber por ela. Ok, mas se ela ainda não é capaz de fazer sozinha, lembra que eu falei lá que a gente precisa identificar aonde está a falha? Então, se eu identifiquei que ela não consegue ainda fazer sozinha, ela não consegue pensar sobre isso, eu vou mostrar como é que eu penso. Eu vou dar o exemplo para ela, porque isso já é uma sugestão de como ela pode também desenvolver esse raciocínio. E esse é nosso papel enquanto mediadoras, tá? Tem momentos que a gente vai ter que dar mesmo a instrução explicitamente para a criança. E depois, devagarzinho, a gente vai tirando, a gente vai deixando só mais nas entrelinhas. Depois a gente fala assim: olha, faz você primeiro, depois eu vejo o que eu poderia fazer. Então a gente vai tirando essa ajuda, tá? Mas às vezes, no primeiro passo aí, eu preciso mostrar realmente como se faz, tá bom? Depois eu posso mudar a atividade com o mesmo objetivo e pedir para ela: agora é você. E ela pode até começar do mesmo jeito que você falou antes. Mas tudo bem, já foi uma iniciativa dela própria, tá bom? Então a gente precisa mostrar como se faz. Bom, aí falamos então sobre a importância das ferramentas. Chegando agora no final, nós vamos falar o seguinte, e que isso eu acho que é também assim, cair a ficha para a gente, tá? Vocês sabiam que todo cérebro aprende? Todo cérebro é capaz de aprender. Por que que eu falo isso? Nós precisamos, em primeiro lugar, alinhar a expectativa, a nossa expectativa, ou a expectativa dos pais, ou a expectativa da escola, alinhar a expectativa com a realidade, tá? Talvez este aprendiz não aprenda o tanto que as crianças da sala dele estão aprendendo, mas ele é capaz de evoluir naquilo que ele apresentava no início da intervenção e depois de um tempo de intervenção. Todo o cérebro aprende, tá? Mesmo que seja em doses pequenas, mesmo que demore um tempo maior, mas todo o cérebro aprende. Por isso que é importante nós alinharmos a expectativa da realidade. Nós temos que valorizar os pequenos avanços. Então, mas ele conseguiu produzir uma palavra depois de 3, 4, 5 meses de terapia. Mas ele conseguiu. Vamos valorizar esses avanços, tá? Isso precisa ser valorizado. Porque se eu coloco sempre a comparação, e isso é uma outra coisa, então, quando a gente fala que todo cérebro aprende, não comparem, tá? Porque se eu comparar ele com outra pessoa, talvez ele saia perdendo mesmo.
Mas se eu comparar ele com ele mesmo, eu vou enxergar ali avanços, mesmo que pequenos. Então, alinhe a expectativa com a realidade, valorize os pequenos avanços, compare só ele com ele mesmo, tá? Repita muito as atividades, que isso é um ponto importante para que o cérebro aprenda, para que qualquer cérebro aprenda. Repita, repita, repita e repita quantas vezes forem necessárias. Promova desafios. Então, ele conseguiu até aqui, eu não vou me contentar com isso, eu vou propor um desafio, tá? Então, algo um pouquinho mais difícil, pouquinho, mas eu vou tentar algo mais. Então, esses desafios, inclusive, ajudam a motivar esse cérebro a aprender. Então, o desafio também é importante quando a gente pensa que todo cérebro aprende. E uma coisa também fundamental e muito importante é a gente investigar se a gente não precisa, antes de esperar um avanço, trabalhar algumas habilidades que são pré-requisitos para que aquilo aconteça, tá? Porque se eu estiver muito fixa, às vezes, num objetivo, sem levar em conta os passos necessários para chegar lá, talvez eu não identifique que para aquele cérebro, para esse aprendiz que está na minha frente aprender, eu preciso de pré-requisitos. Eu preciso desenvolver pré-requisitos ou habilidades que são fundamentais para que ele chegue lá, para que ele consiga o avanço, tá bom? Bom, gente, falei muito aqui hoje, já deu nosso tempo aqui, então eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado todas essas informações que eu trouxe aqui para vocês. E não se esqueçam, vai ficar gravado. Assistam depois quem não pegou inteiro. Façam algum comentário aqui para mim, que isso também é sempre muito importante. É bom para eu saber o que vocês pensam a respeito do tema, do assunto. Podem colocar sugestões aqui de temas para a gente fazer outras lives. E nós nos encontramos, então, na próxima terça-feira, às 7h30 da noite, com mais um assunto que vem ao encontro, então, aí da maioria, pelo menos da grande maioria de vocês, em relação à aprendizagem, às terapias, a nossa intervenção enquanto profissionais que ajudam a outra pessoa, tá bom? Obrigada pela participação de vocês, uma boa noite, um bom descanso e até a semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.